senhor diretor, representantes do corpo docente e administrativo, patronos, paraninfos, homenageados, senhores e senhoras. Eu ofereço essas palavras aos meus colegas do curso de Psicologia que, com resistência e luta, chegaram até esse momento, mas, se me permitem, também ofereço aos jovens das periferias que, pelos tantos obstáculos impostos por governantes, muitos deles ilegítimos, são impedidos de chegar até aqui. Além dos meus colegas e aos jovens das periferias, eu ofereço as minhas palavras a dois grandes psicólogos, um hispano-salvadorenho, Inácio Martim Baró, e o brasileiro Marcos Vinícius Matraga, ambos assassinados brutalmente por defenderem as maiorias excluídas, dentre elas os mais pobres, assim como a brasileira que recentemente, ontem, foi enterrada por levantar voz em favor das maiorias excluídas. Por isso, por essas pessoas e por nós, meus colegas, essa é uma noite de grande conquista e emancipação social. Neste altar do saber estão representadas as diversidades sociais de Belo Horizonte e de suas margens, gêneros humanos de várias etnias e raças, sexualidades pluralizadas, diversidades religiosas, agnósticos, ateus, das grandes periferias para o grande centro. Os presentes nesse púlpito, com honra e coragem, ocupam nessa noite as cadeiras que, num passado recente, destinavam-se apenas às elites dominantes de um horizonte ainda não tão belo. Os avanços no último governo legítimo dessa república contribuíram para recebermos nessa noite o título superior de bacharéis em psicologia. Porém, ainda não somos quem gostaríamos de ser, diria Martin Luther King. Não somos quem poderemos e deveremos ser um dia. Mas uma coisa é certa, meus caros colegas, nós não somos mais quem nós éramos antes. Nesse centro do saber, aprendemos com mestras e mestres a olhar por outro ponto de vista, o que a multidão insiste em enxergar sempre do mesmo lugar. Somos nômades, deslocados de nós mesmos, contrários às neutralidades e naturalização segregadoras. Entramos no contexto do outro, observamos os cárceres para oportunamente rompermos com o que violenta a liberdade e os direitos humanos. O psicólogo é um libertador, pois uma psicologia que não liberta não é psicologia. A esse profissional cabe escutar aquilo que não é dito, o que não se tornou verbo e não se encarnou. Cabe a esse profissional o lugar de transferência, de escuta e acolhimento dos diversos gêneros humanos. Nessa praxis, não estaremos apartados de nossas essências e realidades, elas vêm conosco. No campo da integração do outro, dialeticamente, somos transformados também em nós mesmos. O nosso ofício práxico volta-se aos excluídos e marginalizados, alcançando os mais pobres, os que foram, no início da psicologia, abortados dela. Se outrora a psicologia servia às classes poderosas da sociedade, ditadores, golpistas e donos do capital, nos tempos odiernos, contradizemos
aqueles que nos precederam. Enxergamos o que está no alto e o que sobrevive nas baixezas, o sem voz e o sem vez. Com escuta e visão horizontalizadas, revolucionárias, desideologizadas, acolhemos os que se buscam integralmente. Por fim, dizemos que se aproxime então os que foram sequestrados por ideologias rasas, por doutrinas ou instituições de mortes, os apedrejados e os condenados. Que venham os que vivem à margem, atrás dos muros, das grades, em novos campos de concentrações. Que saibam todos nessa noite sobre a nossa existência, que somos profissionais da psique humana e que elegemos as maiorias populares como partícipes de nossa profissão, e que o nosso limite, porque não somos perfeitos e nem os melhores, nós temos limites, e o nosso grande limite é não podermos curá-los dos direitos que vocês têm de serem vocês mesmos. Muito obrigado.